Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal nessa noite, palavra de fé e milagre para a sua vida. Eu quero estar dentro desse canal todos os dias, trazendo uma palavra de fé para impactar a sua fé, a sua vida na presença do Senhor, porque estamos muitas vezes, amado irmão, passando por processo, batalhas, aflições, e às vezes uma palavra, um testemunho nos edifica muito a nossa fé cotidiana na presença do Senhor. Eu quero estar trazendo para os meus amados irmãos nessa noite uma palavra que se encontra no livro do profeta Samuel, capítulo 16, o versículo 1. E disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enviar-te-ei a Jessé a Belém, porque dentro dos seus filhos me hei de prover o rei. E disse Samuel: como eu irei, se Saul souber disso, me matará. Interessante que dentro desse texto, meus amados, a gente vamos entender algo que Deus ele estava interrompendo os sonhos negativos do profeta Samuel. E por que Deus ele vai rejeitar Saul? Porque Deus passou uma ordem para Samuel para matar, para Samuel falar para Saul matar todos os amalequitas, né, e não deixar ninguém, até mesmo o rei Agag. E diz a Bíblia que Samuel vai matar todos e vai deixar o rei vivo e vai trazer as ovelhas, né, os bois. E quando Samuel chegou na tenda, né, ele vai escutar mugindo de boi, vaca, ovelha. E o que a gente aprende nessa noite? Que muitas vezes é melhor a gente obedecer do que sacrificar. E por isso que Saul vai ser rejeitado. É interessante que por mais que Samuel estava relutando, chorando, Deus ele estava promovendo a maior história de Israel. Vai ungir um dos filhos de Jessé, porque na realidade Samuel ele não sabia de nada. Né? Louvado seja o meu Senhor. E Deus ele sabe como colocar aquilo que é preciso no trono. É interessante que Deus ele vai falar com o profeta Samuel. Interessante que Samuel ele vai temer, ele vai ter medo, porque Samuel ele era muito amigo do rei Saul. Samuel vai entender isso aí como uma punhalada. E às vezes o medo, muitas das vezes, nos impede de até mesmo de fazer a obra do Senhor. E Samuel ele vai fazer o que Deus ele mandou. Né? Ele vai até Belém, Deus vai mandar ele levar uma vaca, de uma bezerra, de uma novilha, e falar que ele veio sacrificar o Senhor. E Deus vai falar com Samuel: Samuel, você vai ungir quem eu indicar. Porque Deus está dizendo: Samuel, quem manda no trono é eu. Quem coloca, quem tira, sou eu. É interessante, irmão, que Samuel vai fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Né? E vai dar tudo perfeito. Samuel ele vai chegar na casa de Jessé em Belém. O povo vai receber ele, mas vai receber com medo, porque naquela época um profeta, irmão, o povo tinha medo que o profeta ele iria fazer uma obra, em uma missão. E receberam Samuel. Samuel falou que era de paz, vim sacrificar algo, o Senhor, e vai chamar Jessé e sua família para o sacrifício. E diz a Bíblia que louvado seja o nome do Senhor. E aí vai começar, né, chegar os filhos de Jessé. E aí diz a Bíblia que vai chegar Eliabe, um jovem bonito, robusto, de boa aparência, né, até mesmo um guerreiro. E diz a Bíblia que Samuel vai falar consigo mesmo: com certeza este aí é ungido do Senhor. E Deus ele vai bradar do céu, vai dizer: Samuel, o Senhor não vê como o homem vê, Samuel. O homem ele vê pela aparência, Samuel, mas eu, o Senhor, atento para o interior ou para o coração.
Se Deus ele não interfere, bom, Samuel ia acabar ungindo a pessoa errada, que era Eliabe. E o Senhor não escolheu Eliabe. Se passou Abinadab, também Deus não escolheu. Se passou também Samar, também Deus escolheu. Ele diz a Bíblia que vai passar os 7 filhos de Jessé. E nenhum deles foi escolhido para reinar sobre Israel. Deus ele tem a sua forma de trabalhar. Deus ele tem a sua forma de agir. Não é como a gente quer, é como Deus ele quer, que ele está no controle de tudo. E às vezes se preocupamos, Senhor, tinha que ser aquela pessoa, por que foi aquela? Não, Deus sabe o melhor. Às vezes o melhor é aquele que vai ser dirigido por Deus. Diz a Bíblia que Samuel vai falar para Jessé, já se acabaram todos os jovens, os mancebos. E diz a Bíblia que Jessé vai falar para Samuel, Samuel, ainda falta um que está apacentando as minhas ovelhas. E diz a Bíblia que Samuel vai falar para Jessé, então manda buscar um menino, porque nós só assentaremos da roda da mesa depois que o menino chegar. Diz que um banquete durava quase 7 dias. É interessante que quando foram buscar Davi lá no parto, Davi vai se apresentar diante dos seus irmãos. Diz a Bíblia que Deus ele bradou do céu e disse, Samuel, pode ungir isso aí, porque foi isso aí que eu escolhi para que reine sobre Israel. E diz a Bíblia que quando Samuel ungiu Davi na presença de seus irmãos, que o Espírito Santo se apoderou sobre a vida de Davi. Olha só que interessante, uma pessoa escolhida pelo Senhor. Hoje a gente tem visto aí um unção que a gente fica até mesmo surpreso, não acontece nada. A pessoa não tem intimidade nenhuma, é ungido. Estragando o azeite aí, E pessoas que estão sendo ungidas fora do tempo, meus amados, está dando fruto por pouco tempo. E aquele que é ungido na presença do Senhor, meus amados, ele dá fruto permanente, não é fruto pela metade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a gente aprende nesse texto? Que quando algo acontece nas nossas vidas, é tudo sob a permissão de Deus. Tem revelação, tem algo que acontece nas nossas vidas, que é passado por alguns profetas, que às vezes acontece em momentos, quando acontece depois, demora até 10 anos para acontecer, mas vai acontecer, que é no tempo de Deus. Interessante que Davi ele foi ungido na presença dos seus irmãos. E para onde que Davi ele voltou? Davi ele voltou a apacentar as ovelhas dos seus pais. Agora você imagina, irmão, a Bíblia não fala muito, agora imagina a chacoca dos seus irmãos. Mas Davi, você não foi ungido a rei? Cadê o trono? Mas é tudo na hora certa, irmão. É tudo no tempo de Deus que acontece. Não é no nosso tempo, não é no nosso relógio, não é na nossa hora, é no relógio de Deus que vai acontecer aquilo que Deus determinou para mim e para você. E aí Davi ele foi ungido, demorou mais ou menos aí, mais ou menos 15 a 18 anos para chegar no trono. Ele chegou, mas chegou no trono, irmão, na hora certa. Ele soube liderar o povo, ele soube apacentar o povo de Israel. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como tratar, não é da nossa forma. E Davi foi um ótimo rei que reinou sobre Israel e teve uma boa liderança, o povo o amava. E é dessa forma que Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou, meus amados irmãos, dessa palavra, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, para que eu possa estar mandando uma palavra de fé e milagre todos os dias para a sua vida, e para o nome do Senhor venha ser todo dia glorificado na sua vida, todos os momentos. E aprenda uma coisa, Jesus ele é especialista em grandes milagres, amém? E uma boa noite, fica com Deus e fica na paz de Cristo, amém?